Hoje aqui no canal eu trouxe uma convidada muito especial, a Ellen Lemuc, que ela é representante da Foregon, que é o maior marketplace de produtos financeiros do Brasil e é parceira do nosso canal. A Ellen, ela é líder de Customer Experience da Foregon e também cria vários conteúdos para a Foregon no canal do YouTube. Seja muito bem-vinda, Ellen, e eu trouxe a Ellen para falar de um assunto muito interessante que eu não abordei no canal ainda, que é o score do Boa Vista. Então eu quero deixar um espaço para a Ellen se apresentar para vocês e explicar como funciona a Foregon e como encontrar nas redes sociais. Primeiro, prazer, Wesley, estar aqui com você de novo no seu canal, né? Mais uma vez, para a gente bater um papo em relação a produtos financeiros, ao universo financeiro. A Foregon, ela tem uma parceria com o Boa Vista, que é um dos maiores birôs de crédito do Brasil, assim como o Serasa, né? Vou contar um pouquinho como funciona, né, o score de crédito do Boa Vista. Isso, muitas pessoas têm dúvidas desse assunto. Eu recebo muitos comentários falando, Wesley, qual a diferença do Boa Vista para o Serasa? Por que a pontuação é tão diferente? Então eu trouxe uma especialista de score Boa Vista, porque como eles têm essa parceria direta, fica muito mais fácil de nós entendermos a fundo como funciona. E já começando com o conteúdo, Ellen, me conta como funciona, o que é o score Boa Vista e como funciona essa pontuação. É o seguinte, Wesley, de maneira geral, tá? A pontuação de score, Serasa, Boa Vista e de outras empresas seguem ali um padrão para serem gerados, para serem formados. E essa formação da pontuação, né, ela é formada levando em consideração alguns critérios, e isso serve como regra ali para todos eles. Então, nesse ponto, não tem diferença. O que vai ser avaliado ali vai ser a situação cadastral, né, os dados cadastrais das pessoas, junto aos bancos de dados que cada um desses birôs tem acesso, né? Então, por isso que é importante a gente manter os nossos dados cadastrais, nome, CPF, endereço, telefone, nome da mãe, atualizado, né? E esse banco de dados, ele comporta informações em relação ao comportamento das pessoas como consumidor no mercado. Então, assim, alguns birôs têm acesso a dados, a banco de dados maiores, outros bancos de dados menores, e não necessariamente a um banco só. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o Serasa não necessariamente consulta um banco de dados, o Boa Vista não consulta um banco de dados, tá? Pode haver aí consulta em bancos de dados diferentes. Então, de uma maneira geral, é assim. Então, não há uma diferença gritante. Existe um padrão ali na formação do score, mas podem haver pequenas particularidades que são sigilosas ali. Então, a gente não tem acesso referentes a cada empresa. Lembrando que os birôs são empresas, né, particulares que têm ali as suas próprias regras de negócio, mas, de maneira geral, tem um padrão para formar essa pontuação. Tá? E a pontuação, ela tem essa mesma composição de 0 a 1000? A leitura da pontuação é a mesma do Serasa, de baixo risco de crédito, alto risco de crédito, de inadimplência? Exatamente, tá? Existem faixas, a pontuação ela varia de 0 a 1000, isso em qualquer birô. Existem faixas de pontuação onde o consumidor é classificado em mau pagador, um pagador com médio risco ali de calote, né? Bom pagador, ótimo pagador. Pode haver, por exemplo, existem alguns birôs que você tem uma divisão dessa faixa, assim, 0 a 300 é um score ruim, no outro birô 0 a 400, mas é uma variação pequena, tá? Do Serasa e Boa Vista, eles estão muito alinhados ali, não tem diferença. Agora, o que é importante a gente falar, agora não sei se eu estou adiantando, é que, assim, não necessariamente uma pessoa que tem uma pontuação no Serasa vai ter a mesma pontuação no Boa Vista, tá? Ou em outro birô. Essa pontuação, ela pode variar. Não é obrigatório, tá? Não é lei, não é uma regra, mas ela pode variar entre birôs. E aí também tem alguns fatores que interferem para essa variação. Essa era uma das dúvidas, que muitos perguntam por que às vezes o score lá no Serasa está baixo e no Boa Vista está mais alto. E a pessoa fica naquela dúvida, né? Será que tem informações diferentes sendo analisadas? O que pode ter acontecido? Então, nesse caso, além de serem empresas diferentes, que vão ter leituras diferentes, tem essa questão da análise do banco de dados das empresas. Então, cada empresa vai constar em um lugar. Não, olha, Wesley, você sabe que isso é uma das principais dúvidas que chegam aqui pra gente na Foregon, né? Eu, como líder de CX, que a gente chama, né, tô em contato direto ali com a voz do usuário, com o que ele fala, né, com o que ele pergunta, quais são as dúvidas. E essa é uma das campeãs de dúvida ali. O que acontece, né? Pode sim existir essa diferença no banco de dados, mas também pode haver ali uma diferença de atualização dos dados cadastrais. Você, de repente, pode ter os dados cadastrais, seus dados cadastrais atualizados num birô e no outro não, e isso acaba interferindo na pontuação. Para você ter uma ideia, tem pessoas que nasceram a partir de 1998, por exemplo, que no Boa Vista tem uma pontuação de score que é considerada baixa, e não necessariamente a pessoa está com um problema ali, ou comprometimento financeiro. É simplesmente uma questão de atualização de dados. Então, isso interfere
muito, tá? Até pensando que recentemente o Serasa atualizou a leitura do score, né, com o novo score 2.0. Então, será que agora a diferença entre as pontuações vai ter uma diferença maior entre elas? Porque pelo que eu vi agora no novo score Serasa 2.0, tem várias leituras de crédito, né? Não tem só baixo risco, médio risco e alto risco. Existem várias outras leituras. O Boa Vista, ele propõe alguma alteração com o passar do tempo? Ele vai manter essa mesma linha atual? A gente acredita que venha novidade, sim, né? Até é uma forma dessa leitura sofrer uma atualização de forma geral, né? E a gente entende, eu estou falando em nome da Foregon, né? Fazendo de uma visão de especialista, mas a gente entende que se traz benefício para o cliente, para o usuário, com certeza os outros birôs também vão acabar adotando. Como ele é um produto oferecido pelo Serasa ali, está muito atrelado ao nome, né? À empresa, eu acredito que ainda vai haver um estudo sobre o quanto isso trouxe de impacto, né, de benefício para o cliente. E com certeza aí o Boa Vista e as outras empresas vão acabar trazendo inovações nesse sentido. Maravilha. E agora pensando na pessoa que chegou agora nesse assunto sobre Boa Vista. Boa Vista, agora que ela descobriu que tem um outro score fora do Serasa. Como que essa pessoa ela consulta o score do Boa Vista? Pensando bem básico ali, como que ela vê essa pontuação? Por que também é importante uma pessoa saber outras pontuações de score, né? Não ficar só no Serasa, mas entender as outras pontuações. Bom, vamos lá. A maneira mais fácil é entrar no site da Foregon, tá? E acessar ali, porque como vou deixar o link na descrição, o site da Foregon para vocês. Aí, porque assim, em pouquíssimos segundos você tem acesso a essa pontuação de forma bem tranquila, bem segura e gratuita, tá? Então, a pontuação do Boa Vista, você pode acessar o site da Foregon, o próprio Boa Vista acaba disponibilizando, né? Essa pontuação também. E por que é importante a gente saber? Porque o score, ele acaba representando ali uma nota, né? Ele é uma nota que representa a nossa reputação, né? O quanto a nossa reputação como consumidor, como pagador para o mercado, para as empresas, instituições. Então é importante a gente saber em qual faixa a gente está, como o mercado vê a gente, até para a gente entender quais são as chances que a gente acaba tendo na hora de solicitar um produto financeiro. Então, quais chances que eu tenho de aprovação? É óbvio, Wesley, que assim, isso é um dos fatores que é analisado na análise de crédito, mas é importante a gente entender essa reputação, né? E para melhorar, se for preciso, para manter, se a gente, né, já tiver com a pontuação boa, e entender as nossas condições de fato, tá? Não é um fator isolado que vai determinar a aprovação ou negação de uma solicitação de linha de crédito, mas ele participa ali, ele faz parte da análise. Então, por isso é importante a gente entender como o mercado vê a gente, né? Isso aí, acredito que quem segue o canal tá vacinado nessa questão de score, que eu sempre falo que o score não é o fator mais importante na análise de crédito, e sim um relacionamento com as instituições bancárias, mas ele é um ponto de análise, e muitas vezes em alguns tipos de perfil de cliente, eles colocam uma pontuação ali, uma faixa de pontuação. Exatamente. Então é importante estar em dia também, né? Não... Eu vou citar um exemplo particular, tá? Se você me der licença. Pode sim. Eu fui consultar adquirir uma linha de crédito, por exemplo, da Porto Seguro, né? E a Porto Seguro, a primeira coisa que ele me perguntou foi o score. Então, com a minha pontuação de score, ele me falou quais são as condições, né, as chances de ser aprovado numa linha de crédito e quais as condições. Então, assim, existe sim ele é levado em conta, né, na hora da aprovação ali. Para umas instituições tem mais peso, para outras menos peso, e como a gente, só para reforçar, não é o único fator que de fato decide, não é o fator decisório ali da aprovação ou não de uma linha de crédito, mas faz parte da análise, então é importante. Exatamente. Então, para quem está com a pontuação baixa, não precisa ficar desesperado que você não vai conseguir crédito. Porque eu vejo muitas pessoas que elas ficam com a pontuação baixa, elas começam a procurar formas de aumentar essa pontuação e muitas vezes acabam caindo em golpe, que aí que é o problema. Para aumentar o score, pessoas que prometem, isso não dá, é impossível. Demais também, tá? Retorna pra gente aqui na Foregon, assim, centenas de pessoas dentro do mês, alegando, olha, eu paguei, como a gente oferece um serviço de pontuação, de consulta de pontuação ou atualização, o que acontece? As pessoas fazem o pagamento para aumentar o score e aí sofrem a frustração. Gente, não existe, nada pode aumentar o seu score a não ser você mesma. Exatamente. A não ser a própria pessoa. Então, por favor, fujam desse tipo de serviço, que promete aumentar o score em pouco tempo, que compra de material. Gente, por favor, né, não pague boleto, nada sem antes se informar de fato, porque isso não é uma prática legal, tá?
Exatamente. E esse foi um dos motivos que eu fiz a parceria com a Foregon, porque além de ser uma empresa que ela tem essa mesma visão que eu sobre o score de crédito, ela é um marketplace onde a pessoa ela consegue encontrar as melhores linhas de crédito, principalmente cartão, pro perfil dela. Então, pra pessoa que tá, eu quero saber do score Boa Vista para eu ser aprovado em algum cartão, a melhor forma é você se cadastrar na Foregon, um cadastro gratuito, correto? E ali, você preenchendo os seus dados, ele vai pegar pelo seu perfil os melhores cartões de crédito, já para você não ficar poluindo o seu histórico do CPF de consultas, Exatamente. né? Que é isso que acontece, a pessoa vai solicitando ali, e aí fica aquela lista, 500 consultas em um mês, aí o score cai mais ainda. Pode diminuir o score, né? Então, assim, gente, é importante só ressaltar, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender ali qual é a relevância do SPC Boa Vista. É a mesma do Serasa, são os dois maiores birôs do Brasil, né? Então, assim, ele tem a mesma credibilidade, a mesma seriedade que a outra empresa. Então, muitas pessoas também me perguntam assim, mas qual que é levado em conta? Qual que é o verdadeiro? Gente, não tem o verdadeiro. Geralmente, as empresas não consultam um birô só, elas podem consultar mais de um. Então, a gente deixa claro que esses são os birôs mais importantes, mas existem outros menores e que também têm credibilidade. Então, Boa Vista, ou SCPC, né, que o pessoal às vezes não associa, é um birô com a mesma força que o Serasa. Então, não existe um score, qual é melhor, não existe. Tá? Não existe. Se você tiver uma diferença de score muito grande entre esses dois birôs, procure entrar em contato com eles para entender se você tem falta de atualização de dados ou o que está acontecendo. Às vezes, uma empresa, ela coloca, né, coloca uma restrição ali em um e não coloca em outro, aí pode dar essa variação, mas procurar ficar atento a isso. Não existe a pontuação verdadeira entre os dois, as duas são verdadeiras, tá? Exato. E na Foregon é gratuito, é bem seguro, tá? O nosso site é seguro, você faz um pequeno cadastro, consulta essa pontuação de score e com base nessa pontuação e uma análise, um cruzamento de dados feitos, né, do perfil do nosso usuário, a gente acaba oferecendo as melhores recomendações de produto. Porque às vezes ele quer um produto que naquele momento, com aquela pontuação de score no perfil dele, não vai ser o ideal. E aí entra o que você falou. Se ele ficar solicitando, ele vai queimar o score ali e corre muita chance de não ser aprovado. Agora a pergunta que acredito que muitos querem saber, como que aumenta o score Boa Vista? Quais dicas você poderia dar para uma pessoa que está com a pontuação baixa e quer aumentar essa pontuação? Primeiro ponto é entender ali se existe alguma questão financeira envolvida. Então, assim, dívida aberta, né, dívida em aberto, alguma pendência, pode entrar no site da Foregon, consultar a pendência ali, já fazer a renegociação e já quitar lá, começar a quitar sua dívida para aumentar o seu score. Manter todos os dados, como eu falei, bati bem forte nesse ponto, né, os dados cadastrais atualizados, junto a qualquer empresa. A gente muda de endereço, né, casa, separa, muda nome, atualiza. É importante atualizar, tá? Porque pode dar divergência de dados, menor que seja, isso pode interferir. E manter os hábitos saudáveis. Então, por exemplo, quanto mais contas você tiver no seu nome, isso daí não significa que você sai colocando um monte de conta no seu nome, tá? Se você tiver contas, né, no seu nome, cadastradas no seu CPF e fizer o pagamento dessas contas em dia, isso vai contar de forma positiva ali para aumentar o seu score. Fora isso, toda a movimentação de crédito. Então, usa cartão de crédito, tem um financiamento, um empréstimo, existem parcelas, ou seja, existem compromissos financeiros que você assume e à medida que você vai arcando com eles em dia, de forma correta, isso também conta ponto para a sua pontuação de score aumentar, porque o mercado começa a entender que ele pode confiar em você, você assume compromissos financeiros e acaba arcando com eles de forma adequada. Tá? Então, basicamente, aí, são essas formas, né, para fazer o aumento de score, a grosso modo, né, mas é importante lembrar, Wesley, que assim, o score ele não aumenta do dia para a noite, né, o score é uma pontuação que é formada através de uma análise do histórico de consumo, de pagamento, a pessoa se comporta ali no mercado financeiro. Então, não adianta que se você, por exemplo, tem uma restrição, eu recebo também muita dúvida sobre isso, tá? Se você tem uma dívida, eu quitei a dívida hoje. Amanhã, depois de 5, 6 dias úteis, você vai ter essa restrição removida, né? Mas a sua pontuação de score pode demorar um pouco mais que isso. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, continuar mantendo os hábitos financeiros, né, saudáveis ali e ganhando confiança. E o cadastro positivo? Muitos devem perguntar para vocês também. Ele tem uma influência relevante ou não no Boa Vista? Olha, ele pode ter ou não. Tá? Isso vai depender muito da pessoa também. O cadastro positivo, ele tem uma relevância um pouquinho maior para quem não tem comprovação de renda, porque ele funciona como atualmente, né, o cadastro ele é ativo automaticamente. Se você não quiser manter ele ativo, você vai lá e desativa, né, inativa ele. Então, assim, para quem não tem comprovação de renda e mantém os compromissos financeiros em dia ali, ele pode ajudar, tá? Ele pode, porque é uma fonte, é um banco de dados que as instituições podem buscar informação.
Mas varia muito. Na verdade, é um assunto meio nebuloso ali, né? Qual é o impacto do cadastro positivo na pontuação de score. Mas o Boa Vista, assim como o Serasa, consulta também o cadastro positivo na hora de gerar pontuação. Nossa, até porque são serviços oferecidos por eles também, né? Sim. Então, eles acabam utilizando, sim. E como eu já dei dicas aqui no canal, tem alguns perfis, algumas pessoas que o cadastro positivo, ele acaba sendo um cadastro negativo, né? Então, dependendo da forma que você lidar com as suas finanças, se você tem ativado o cadastro positivo, ele vai derrubar a sua pontuação ao invés de aumentar. Exatamente. Por quê? O cadastro positivo é um banco de dados que vai registrar ali tudo que você paga em dia. Sim. Né? Então, assim, tudo que você paga em dia, ele vai contar ponto positivo para você, como o próprio nome diz. Agora, se você atrasa, aí ele realmente pode te prejudicar. Então, avalia bem, né, qual é a sua condição no momento. A gente sabe que ninguém está livre, né, de passar por uma situação mais apertada ali. Avalia, desativa se for o caso, depois repensa, tá? A gente tem que usar esses produtos, esses serviços a nosso favor. Então, vale uma análise aí para decidir se mantém ele ativo ou não. Maravilha. Eu fiquei impressionado que a Ellen conseguiu desmiuçar esse assunto em pouquíssimo tempo. Até tava preocupado ali com ela, falando, vamos tentar fazer um vídeo mais curto, mas realmente deu certo. Você conseguiu esclarecer as principais dúvidas sobre o score do Boa Vista. Eu recebo muitas perguntas e todas elas são respondidas através desse vídeo. Eu acredito que o pessoal não tem mais dúvidas, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários. Se eu tiver alguma dúvida que eu não saiba responder, eu encaminho para a Foregon, eles também nos ajudam nessa. E eu também vou deixar na descrição o cadastro da Foregon, lembrando que é um cadastro gratuito, onde você vai poder consultar, além do seu score Boa Vista, também as linhas de crédito relacionadas ao seu perfil de crédito. Isso vai ajudar bastante. Eu quero deixar esse espaço agora, Ellen, para você fazer as suas considerações finais. Eu quero muito te agradecer por ter separado o seu tempo e também pela Foregon ter separado a sua agenda para nós aqui no canal. Imagina, Wesley, a gente que agradece aqui da Foregon, porque a gente, como a gente já conversou, a gente tem muito alinhado essa questão de estar levando informação, empoderando, né, as pessoas ali em relação ao universo financeiro, para que elas não só tenham informação, mas tenham acesso a produtos, a serviços, né, e melhorem, tenham alcancem progressos financeiros. Só uma curiosidade que às vezes vale colocar, o Boa Vista, ele fica muito mais associado ao comércio, né, as empresas relacionadas ao comércio, do que o Serasa. O Serasa está mais associado ali a empresas como instituições financeiras, bancos, fintechs relacionadas a crédito ali, tá? Mas isso se mistura um pouquinho. Então, não significa que, por exemplo, eu tenho um problema no comércio, eu não vou ter meu nome sujo, né, ou uma restrição no Serasa. Não, um exclui o outro, tá? É só uma tendência maior ali de cada birô, né? O Serasa mais para a parte de bancos, até porque ele pertencia ao Banco Central, né? A ideia inicial era essa, e depois o SCPC, aí, Boa Vista, para o comércio. Mas eles se misturam, como eu falei, então é normal. Assim, a Foregon fica super agradecida de participar aqui do seu canal e passar essas informações. A gente está super à disposição para quem precisar. Eu vou convidar todo mundo a acessar o site da Foregon, conhecer tanto a consulta de score, que é gratuita e rapidinho, quanto também com a possibilidade de encontrar a melhor recomendação do produto financeiro, visualizar se você tem alguma pendência ou não no seu nome e se tiver a possibilidade de negociar já, se você tiver condições de fazer a negociação da sua dívida, entra lá, procura a renegociação de pendência, que é uma oportunidade de você começar a melhorar o seu orçamento, aí cuidar da saúde do seu orçamento. Maravilha, pessoal, não perca essa oportunidade, que uma das dicas para quem está em dívida e pagar suas dívidas é aproveitar essas renegociações, porque vira e mexe tem um desconto muito bom. De até 90%, viu? Nossa, 90%, então vale bastante a pena. Às vezes o feirão demora para acontecer, mas lá já tem direto a renegociação, você já pode fazer e se livrar das dívidas, que é algo que ninguém merece, né? Dívida ninguém merece. Ellen, muito obrigada pelo seu tempo. Quero também agradecer a todos que ficaram até o final desse vídeo. Desejo boa sorte para todo mundo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ellen. Obrigada. Tchau, gente.